Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico, né? E hoje vou continuar a falar dos livros deuterocanônicos, né? E hoje a gente vai falar de Macabeus 1 e 2. E, né, apresentar as acusações ou os argumentos, né, que os protestantes usam para chamar esses livros de apócrifos. Então a gente vai ao primeiro argumento, que descreve, né, a história de três irmãos, a família Macabeus, no que havia chamado período interbíblico. Bom, vou pular esse negócio dos irmãos, tá? Porque eram cinco, não eram três. Mas vamos ver se é um período interbíblico que os protestantes insistem, né, em botar em pauta. De onde é que eles tiram essa maluquice? Eles botam isso numa frase de Flávio Josefo, né, que era um historiador lá judeu, que diz que até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada divina, de crédito igual aos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Quer dizer, Flávio Josefo nasceu em 37 depois de Cristo. Então o cara que não reconheceu nem Jesus, nem João Batista como profeta, é que os protestantes usam para dizer que não teve esse período interbíblico. Quer dizer, é um absurdo, absurdo. O cara ele é contra Jesus e os protestantes dão aval pro cara, né? Vão lá e dão um beijinho até no cara. Como é alguma mentalidade protestante, como eu já falei, que é anticristã mesmo, né? Como eu já falei diversas vezes, o protestantismo não tem nada de Bíblia, né? E esse negócio que eles são evangélicos, isso é papo furado. Mas, né? Vamos provar, né, que esse período não existiu. Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. Em que você vai acreditar? Em Flávio Josefo ou Jesus? Né? Senão que a sola escritura deles também não é tão sola. E para provar isso, né, que havia o Espírito Santo, é só ler o capítulo 2 de Lucas. Né, que o velho Simeão foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver primeiro Jesus Cristo. E havia também uma idosa chamada Ana, que era profeta. Quer dizer, era só eles terem lido o capítulo 2 de Lucas, né, os versículos 25, 26, 36, 37 e 38. Mas, é como eu digo, a sola escritura deles só é quando convém. O argumento segundo, gente, eles dizem que, né, Macabeus 2 não é uma continuação de Macabeus 1, né, mas um relato paralelo cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeus. Quer dizer, o cara tirou a Bíblia porque tem prodígios e lendas. Então a gente vai ter que tirar Daniel, Samuel, Juízes, etc. E eu recomendo eles a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 2, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo na mão dos apóstolos. Por favor, protestantes, tirem o livro de Atos urgentemente das vossas Bíblias na próxima reforma protestante. Façam como Papai Lutero. Terceiro argumento, né? Oração pelos mortos. Sim, eles pulam a segunda carta de Timóteo, né? Capítulo 1, em que Paulo, né, faz uma oração ao amigo dele que morreu. Isso eles pulam completamente, né? Eles dizem, não tem prova disso. Claro, evidentemente, não tem prova. Vocês são todos loucos. Mas tudo bem. E se citar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, né, que diz, de outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos. Se realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? O que é batizar pelos mortos? Quer dizer, o texto, né, não precisa nem interpretar, pelo amor de Deus, é piada. Agora, né, vê o quarto argumento dos rebelados. Culto e missa pelos mortos. Então eles têm que tirar também o livro de Gênesis, o capítulo 50, versículo 10, né, onde teve missa de sétimo dia. Leia lá, toda a casa de José. Mas tudo bem, eles pulam essa parte. Eles também pulam, né, o capítulo 11 de Juízes, versículo 39 a 40, né? Eles também pulam o 2 Samuel,
capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Também pula o 2 Reis, capítulo 23, versículo 17 e 18. Quer dizer, esses textos a gente pode observar, né? Missa de sétimo dia, em favor do falecido, né? Missa anual pela filha de Jetefé, um canto para homenagear Saul, escrito pelas mãos de Davi, né? E um monumento feito para o homem de Deus. Isso tudo você vê nessa parte da Bíblia, e eles pulam, né? São daqueles 20 versículos deles, é impressionante, eles ignoram completamente. Quinto argumento: o autor não julga o livro inspirado. Ai, meu Deus do céu! Por que esses caras pulam a primeira carta de Coríntios, capítulo 13? Que Paulo diz que a nossa ciência é parcial e a nossa profecia imperfeita. Então, se é para valer o que está lá em Macabeus, né, Macabeus 2, capítulo 15, versículo 38, então é para invalidar a Bíblia inteira, porque Paulo diz que a nossa profecia é imperfeita. E olha que Paulo já estava no Novo Testamento, né? Que as coisas estavam, né, na nova lei. Entendeu? Porque só Deus tem a perfeição. Porque o capítulo 8 de Hebreus diz, né, no versículo 7, porque se a primeira lei tivesse sido sem defeito, certamente a gente não precisava de uma nova aliança, de uma nova lei. Então a gente tem que questionar, né, se Paulo estava inspirado, né? Por favor, tirem essas cartas também, né, das vossas Bíblias. Sexto argumento: intercessão dos santos. Gente, olha só, se você pegar o Apocalipse capítulo 8, versículo 3 ao 4, você vê que as nossas orações são levadas por um anjo. Zacarias diz, Zacarias 1, versículos 12 e 13, diz que um anjo intercedeu por Israel. Jó fala que tem 1000 intercessores, né? No capítulo 3, versículo 23, entre os anjos. Então já se vê que os anjos intercedem pelos homens. E Jesus diz que os santos são como anjos. E tem protestantes que acham que não, é só na conotação sexual. Não. Se você fizer um paralelo na Bíblia entre os anjos e os santos, né, você vai ver que é idêntico. Você pode traçar esse paralelo na Bíblia. Entendeu? Então é aquela coisa, Deus ia dar o poder de intercessão aos santos, mas eles não poderiam usar. Tem lógica nisso? Deus dá talento que a gente não usa. Entendeu? Ele dá talento que a gente enterra, né? Mas que a gente não usa, eu desconheço, né? Pra gente não usar, né? Ó, eu te dou esse talento aqui, mas você não pode usar. E a gente tem no capítulo 12, né? Versículo 1 de capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Que a gente está cercado de tal modo de nuvem de testemunhas. Ora, a nuvem está no céu, as testemunhas são os que morreram por Cristo. Nós somos cercados pelos santos, porque não há divisão entre o corpo de Cristo, entre o céu e a terra. E deste mesmo modo, São Clemente de Alexandria, que nasceu no ano 150, ele fala que o verdadeiro cristão, puro de coração, que reza, ele está na sociedade dos anjos, né? Pois ele já é da classe dos anjos, está na sagrada proteção deles. E pensava que rezava sozinho, mas há um coro de santos que permanecem com ele em oração. É a mesma coisa que está falando lá em Hebreus. É isso que ele interpretou. Agora vem um Zé Mané, né, que fundou uma seita depois de 1500, né, que é contra a Igreja de Cristo, e quer saber mais do que os pais da Igreja, né? É muita arrogância mesmo. É um princípio orgulhoso, né? Falar a verdade. Né? Aí os hereges, eles vão usar aquele sofismo, que seria espiritismo, né? Mas olha só, no espiritismo é um contato de primeiro grau com o falecido. A comunhão com os santos, não. Nós estamos ligados ao reino dos céus, né? Judas Macabeus estava ligado na antiga aliança. Já na antiga aliança já havia comunicação com os céus. E nós que estamos na aliança mais perfeita, nós estamos inteiramente ligados nos céus. Por isso é que em Macabeus, no 2 Macabeus capítulo 15, tem aquela visão linda, né, de Jeremias,
né, entregando a espada para Judas. Você pega aquela visão e é a mesma, né, no mesmo contexto que Jesus conversava com Elias e Moisés e foi visto pelos apóstolos. Aí eles falam, a gente tem que ignorar porque é a visão. Então vamos ignorar tudo que tem na Bíblia. Porque nenhuma aparição de Deus ou anjo, né, que não seja visão. Deus veio aqui no Antigo Testamento pessoalmente, olha aqui e tal. Não, são visões. Você não viu Deus de carne e osso. Você só vai ver Deus de carne e osso em Cristo. Então são argumentos completamente sem coerência, entendeu? Para invalidar a palavra de Deus e manter o satanismo deles, entendeu? Então, gente, fica aí mais essa minha explicação. Paz e bem para todo mundo. Amém. Até a próxima.